Desde a antiguidade se conhece muitas linhas de pensamento que defendem o caráter ilusório da realidade em que estaríamos inseridos. Esse é o caso do budismo e de algumas outras filosofias orientais. Como não se dispõe de provas materiais suficientes, apesar de serem consideradas atraentes, essas doutrinas não teriam cunho científico. Um olhar mais atento, porém, reporta-nos ao trabalho científico de Johannes Kepler e às suas leis do movimento planetário. Ele foi o primeiro a questionar o movimento circular uniforme como sendo o produto de uma ilusão disfarçada de realidade. Tal como acontece nos dias de hoje, quando a geração de Kepler olhava para o céu noturno, via sempre o mesmo quadro. Os planetas e as estrelas se deslocavam do leste para o oeste, com velocidade e aceleração constantes. No entanto, Kepler notou que Marte se comportava de modo particular, retrocedendo em alguns pontos da sua órbita. Depois de muito trabalho, ele atinou que a única explicação para o fenômeno seria a órbita elíptica. Como Marte estaria mais afastado do Sol do que a Terra, haveria um momento em que seria ultrapassado pelo nosso planeta, cuja velocidade orbital seria maior. Isso resultaria nos verdadeiros loopings executados por Marte no céu noturno, e levaria ao ostracismo, um movimento circular uniforme. O alerta que nos foi dado por Kepler, quanto à natureza ilusória do movimento circular, parece não ter sido levado muito a sério pela comunidade científica, que preferiu ater-se à beleza das leis de Kepler para o movimento planetário, desprezando as abstrações sobre a natureza da realidade. Por isso, algumas questões continuam sem resposta, como é o caso da conservação da massa e do volume da nossa estrela ao longo do tempo. Ela sugere que a curvatura do espaço, relacionada à massa solar, deveria ser constante ao longo do tempo. Assim, torna-se difícil explicar como uma mesma curvatura no espaço poderia reger, simultaneamente, as órbitas de planetas com características físicas totalmente diversas. Por outro lado, a conservação do brilho da estrela, ao longo do tempo, iria sugerir que a energia emitida pelo Sol deveria se dissipar gradualmente com o aumento das distâncias. Assim, não deveria haver calor suficiente na posição dos planetas mais exteriores, como Júpiter e Saturno, que justificasse a existência de atividade vulcânica e de ventos superiores a 1000 km/h. O albedo de Júpiter e de Saturno é também maior do que o esperado. Isto é, eles refletem até 3 vezes mais luz para o espaço do que a recebida diretamente do Sol. Esses são dados reais, obtidos pelas missões Voyager. Parece que as leis da física, independentemente da sua exatidão, resultariam da nossa adaptação à realidade da Matrix, ou a tudo aquilo que vemos do lado de fora. Por esse motivo, Newton é mais apreciado que Einstein, pois as suas leis são perfeitamente adaptadas para o nosso dia a dia. Para tentar escapar dessa ilusão matricial, a ciência precisaria rever o papel do observador na decodificação das informações oriundas da realidade primária. Vou dar um exemplo clássico. Como o movimento aparente da Terra, repassado para o Sol pelo observador, é circular uniforme, o tempo despendido pela luz para percorrer a distância que nos separa da estrela é sempre o mesmo, ou seja, 8 minutos. Neste tipo de movimento a velocidade e a aceleração do planeta seriam constantes, mantendo-se sempre a mesma distância do Sol. Cortando-se um círculo ao meio, a Terra levaria o mesmo tempo de 6 meses para percorrer a área correspondente a de cada um dos semicírculos formados. Se a órbita real é a elíptica, como se sabe, ela estaria sendo ocultada pela Matrix. A segunda lei de Kepler para os planetas nos diz que eles percorrem áreas iguais da elipse em tempos iguais. Isso explica as diferentes velocidades assumidas pelos planetas em determinados pontos da órbita elíptica.
Para que se pudesse manter o observador prisioneiro dos seus próprios pontos de vista, como acontece na prática, o espaço precisaria ser isolado no processo. Isto é, criar-se a figura de um mensageiro, que assumisse a tarefa de falar pelo espaço. Em seguida, provocar-se a virtual fusão entre ambos, de tal forma que mesmo que o espaço se curvasse, ele permanecesse virtualmente bidimensional. Fica evidente que o mensageiro citado seria bem representado por todas as formas de radiação eletromagnética. Isso, porque o necessário empacotamento da luz ou a sua quantização seria capaz de simular uma curvatura no espaço e, ao fazê-lo, suprimir o registro de qualquer intervalo de tempo que fosse necessário à conclusão do processo. Disse que durante o seu empacotamento a luz seria virtualmente nivelada em seus extremos de máxima e de mínima energia, o que nos remeteria ao movimento circular uniforme. No caso de uma estrela distante, a sua luz iria percorrer o vazio do espaço na forma de ondas circulares concêntricas, sugerindo que a fonte se comportaria como se fosse um centro ondiforme, emissor de luz. Não se sabe exatamente o que acontece com a luz no caminho de lá para cá, ou até que aquela emitida por uma estrela nos alcance na Terra. É que existe um princípio de exclusão de acesso direto ao que acontece no nosso futuro. Para que a estrela seja avistada, a luz que ela nos envia precisa já ter nos alcançado. Antes disso a estrela não existe, mesmo estando lá. Quando a luz se espalha na nossa posição, já nos descobrimos olhando na direção do nosso próprio passado. Neste momento já estaríamos presos dentro da Matrix, e não poderíamos mais sair dela, para ver se existe alguma coisa do lado de fora. A seta do tempo inverte o seu sentido e o nosso mensageiro luminoso expõe de forma instantânea as informações que teria transportado através das imensas distâncias que nos separam da fonte, sem levar em conta a sua velocidade limitada. A ausência de tempo mensurável no nosso futuro justificaria a ideia de que, na realidade, o tempo seria o alicerce da ilusão matricial. É que essa forma de supressão do tempo, pelo empacotamento da luz, parece deslocar o seu marco zero para a posição do observador. Isto é, se você suprime o tempo de deslocamento da luz, ou não pode ter ciência de nada do que acontece antes do seu espalhamento, o refreamento do tempo irá lhe dizer que o futuro e o presente, na verdade, são uma coisa só. O futuro resultaria do paradoxo de somente podermos olhar com atraso para a realidade que existiria fora da Matrix. A nossa dependência em relação à presença constante das informações, expressa na nossa memória, teria submetido o observador a um exílio forçado no passado do universo. Mesmo assim, ficamos com a ilusão de que ainda estaríamos vivendo no presente, e que as estrelas distantes é que estariam sendo avistadas com a aparência que tinham no passado. Quando se trata do nosso ponto de vista, a realidade da Matrix estaria substituindo a realidade primária. Como essa discussão pode ser muito longa e merecer contrapontos, vamos abordar algumas influências que essa forma de avaliação tardia dos eventos teria sobre a orientação de algumas forças que atuariam no interior da Matrix. Algumas correntes de astrônomos comparam o comportamento do espaço com o de uma tira elástica. Como esse tipo de comportamento também se verifica com a luz, ao executar o seu movimento harmônico, pode-se utilizar o conjunto massa-mola para representar o sentido da atuação de algumas forças que envolveriam o espaço na sua atuação. Diz-se que no espaço-tempo a energia potencial, que normalmente aumentaria na primeira fase do movimento harmônico, a de esticamento da mola, seria nula no infinito. Nesta condição, a mola estaria na sua posição de repouso, nem esticada nem contraída.
Isso significa que não haveria uma fase de esticamento da mola dentro do espaço-tempo, pelo menos que se pudesse medir ou avaliar diretamente. A energia potencial gravitacional seria sempre negativa nas distâncias finitas, e diminuiria na medida em que diminuísse a distância entre dois corpos que se atraem. Isto é, a energia potencial diminuiria quando a mola do espaço, antes em repouso, entrasse na sua fase de contração. Os modelos inflacionários, porém, sugerem que haveria uma fase de esticamento da mola do espaço, mesmo que ela não ocorresse em tempo real. Isso se deve às imensas distâncias em que as galáxias se colocam, e cuja luz precisaria de tempo, que pode ser da ordem de até alguns bilhões de anos, para nos alcançar na Terra. Nesses modelos inflacionários, o que está em franco desacordo com a realidade seria a afirmação de que as galáxias se afastariam entre si, tão mais rápido quanto mais distantes estivessem umas das outras. Como a luz é utilizada como suporte para se fazer essa afirmação, isso contradiz o previsto na fase de esticamento da mola do espaço, no conjunto massa-mola, que deveria ser acompanhada de um aumento da energia potencial elástica. Para que o modelo inflacionário se sustentasse, seria necessário abandonar-se a analogia da tira de borracha.